Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pode, um videocast que traz aqui personalidades que transformam a vida de outras pessoas. A ideia aqui é que esse conteúdo chegue para os jovens que estão começando agora, procurando uma profissão, uma especialização, mas também atingir aquele profissional já experiente, que trabalha na área, que vê aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que aqui a gente possa fazer essa conexão entre os nossos convidados e esses profissionais que se interessarem por esse conteúdo. Mas também a gente não foge de levar esse conteúdo para quem realmente precisa. De repente, alguma pessoa se interesse por algum conteúdo que veja aqui alguma dor, alguma deformidade, que vê aqui no profissional uma forma de te encorajar a resolver esse problema, que também a gente seja o ponto de conexão entre esses nossos convidados e essas pessoas que se identificarem com determinada dor, deformidade, complicações. E para tudo isso acontecer, a gente conta aqui com alguns patrocinadores. Um deles é a MaxFix, materiais de fixação, placa, parafuso, fechamento de crânio, para cirurgias ortognáticas também, uma excelente opção de material com bom perfil de placa, parafuso, também de excelente qualidade. E outra marca aqui, pesadíssima, que aqui agora foi comprada pela Medartis, uma gigantesca multinacional, é a Neo Custom, um sistema customizado de próteses customizadas da Neo Ortho, para face, para quadril, ombro. Eles têm várias opções que acaba sendo uma excelente alternativa e um custo-benefício excelente para você cirurgião e para você distribuidor também. Outro parceiro que nós temos aqui é a Ortoface, há 24 anos no mercado, distribuindo vários materiais para dor, para cirurgias plásticas, cirurgias de crânioestenose, tem várias opções de materiais para sua cirurgia e que acaba sendo uma excelente logística para chegar o material para você. Outro excelente parceiro nosso aqui é o Não Complica, que é um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então você, cirurgião, que quer preparar um pouco melhor a sua secretária, tornar um atendimento de alta performance, o treinamento e os cursos são voltados para elas. Então, curso Não Complica, um excelente portal aí para melhorar a performance da sua clínica. Dito isso, bom, nós estamos no canal no YouTube. Na Face pode estar no YouTube, no Spotify, com imagens no Spotify e também todas as quintas-feiras a partir de meio-dia na TV Mais para todo o Rio Grande do Sul. Certo, Gesiel, deu trabalho para trazer esse homem aqui hoje, viu? A gente costuma trazer vários cirurgiões, vários profissionais aqui e ele atende aqui, atende em São Paulo e é um fenômeno, e eu não digo nem só um fenômeno como médico, mas também um fenômeno das redes, das mídias digitais, da internet. Eu já acompanho ele há algum tempo, ele nem sabe disso, mas eu já acompanho ele há algum tempo, vejo o trabalho e como eu sou apaixonado por comunicação, eu me atendo muito ao trabalho de quem foca nisso e quem sabe trabalhar com essa parte de divulgação e que acaba sendo uma ferramenta tão valiosa que poucos profissionais têm esse acesso. Então eu tenho a honra aqui de receber o neurocirurgião Dr. Thomas Marcolini. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. A honra é toda minha, fico feliz de estar aqui. Você está envolvido nisso o tempo todo, né? Eu tenho te acompanhado e você grava muitos podcasts. O tempo todo, é isso aí, eu vivo isso. Eu vivo a minha especialidade, né? Que eu abracei. Eu gosto muito e também gosto de marketing, né? Faço as duas coisas. Vamos chegar nesse assunto. Deixa eu saber um pouco mais de você. Você nasceu onde? Eu nasci em Cornélio Procópio. Cornélio? Perto de Londrina, né? Norte do Paraná. Uma cidade pequenininha. Passei a minha infância lá. Aí depois eu fui para Londrina, onde eu fiz cursinho, né? Fiz um ano de cursinho, passei medicina em Blumenau. Terra da Oktoberfest, né? Sim. Aí fiz medicina lá. Gostava muito de Santa Catarina. E passei em neurocirurgia, daí passei direto da faculdade no Mackenzie, o antigo hospital evangélico, né? Na medicina você já sabia o que você queria fazer? Não sabia. Na medicina, eu comecei porque amigos meus da escola, os pais deles eram médicos. E eu vi que eles eram bem de vida e eu falei assim, não, eu quero ser bem de vida. Os meus pais eram agrônomos, né? E aí eles plantavam e daí ficava esperando chover. E aí quando não chovia ficava estressado e eles estavam sempre tranquilos, né? E eu caí naquele conto de que é só você ser médico que você vai ficar muito bem. Eu já descobri que não é isso, né? Mas foi por conta deles que então os meus amigos mais próximos eram filhos de médicos. E eles foram para fazer cursinho em Londrina e eu falei, não, então eu vou junto. E fui.
E hoje eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão. Você continua em contato com eles? Continuo em contato. Amigos? Eles são médicos atualmente, sim. E teus pais são vivos? Estão em São Cornélio? vivos, estão em Cornélio. Não, eles não são da área da saúde, mas eles estão juntos comigo, né? Tudo certo. E eles têm acompanhado você, teu crescimento? Tem, eles têm muito orgulho de mim, que eu me tornei. Que legal. Uhum. Quando você fez evangélico aqui. Fiz. Como que foi essa... Porque a medicina, querendo ou não, é um curso caro, né? Que às vezes a maioria tem dificuldade. E ainda você teve uma troca de cidade. Como que foi? Teus pais te ajudavam? Como Sim, que era? Eu não sou rico, mas eu sempre tive uma vida tranquila, né? Minha família com boas condições financeiras, tiveram condição de pagar a faculdade. Lá é a FURB que eu fiz, né? É uma faculdade excelente, muito boa. Ela é uma fundação, então ela é uma faculdade pública, mas você paga a mensalidade. A mensalidade era bem mais em conta, né? Se eu não me engano, naquela época era 2.200. Pô! 2.200 é uma mensalidade da faculdade. Hoje não tem menos, né? Menos de 6 mil, talvez. Não sei quanto que tá agora, mas realmente hoje é muito caro. Então, eles pagaram a faculdade, mas eu sempre fui um bom aluno, estudei, fiz tudo certinho, né? E aí... Só que assim, quando eu comecei, como é que você vai saber que você gosta de medicina sem ser um médico? Tem pessoas que vêm e falam, não, assiste na televisão, Dr. House, né? Aquelas séries, né? E fala assim, nossa, eu quero ser médico, e descobre como realmente é a profissão depois que está na faculdade. E muitos desistem. E tem o contrário, que fui eu. Eu não sabia se eu gostava, e hoje eu sou realmente bem apaixonado pelo que eu faço. Você só consegue entender realmente o que é quando você está lá. Porque imaginar o que é ser médico, tem muitos problemas, tem muitas coisas ruins de ser médico. E você só vai ser apaixonado por isso se você gostar das coisas ruins também. Porque elas existem, elas estão lá. Elas existem. Hoje, acho que a gente tem dificuldade de lidar com a nossa frustração. Imagine lidar com a frustração do outro. É difícil. Porque a maior parte das pessoas não consegue cuidar do problema delas mesmas. E para você ajudar o outro, não que você tem que estar bem, mas você tem que ter uma condição, né? Sim. E eu descobri isso na faculdade. Daí, na faculdade, todo o meu currículo era voltado para cirurgia plástica. Inteiro. Fui em congresso nos Estados Unidos, publiquei artigo, fiz curso, era chefe da Liga de Cirurgia Plástica. Era o que você queria a princípio? Era o que eu queria. Daí... eu acompanhei a neurocirurgia por uma semana e vi que o cara da neurocirurgia é o cara que resolvia os pepinos. E eu admirei muito os residentes da neurocirurgia, porque ele é o cara que, assim, chegava lá a hora que ninguém conseguia fazer um negócio, ele que fazia. E eu gosto de desafios, né? Acho que eu sou movido a dopamina um pouco. E aí eu falei, não... eu acho que eu quero isso para minha vida. Eu fiz um estágio optativo, que eu fiquei algumas semanas com a neurocirurgia. Chegava com o residente do primeiro ano, né? Que é o cara que fica no hospital o dia todo. É o primeiro a entrar e o último a sair. Então, acompanhei ele por 3 semanas. Me ferrei um monte, né? Porque realmente é uma qualidade de vida bem difícil. Você dorme mal, come mal, você não para. O paciente... Você vai almoçar, o paciente ruim chega, você deixa o teu prato e vai embora. E eu passei por isso. Praticamente. Quando eu era acadêmico. Eu acompanhava ele, né? Tá. E aí eu vi que aquilo lá era muito ruim, porém eu gostei, eu amei bastante aquilo fazer, né? Aquilo. E aí decidi fazer neurocirurgia. Todo aquele meu currículo de cirurgia plástica joguei fora e fui fazer neurocirurgia. Tanto que tem um professor meu, o Léo, não sei se ele vai assistir esse vídeo, né? Mas... ele ficou bem chateado comigo na época, porque eu larguei realmente a cirurgia plástica. Ele era o chefe da cirurgia plástica lá de Blumenau. Gosto muito dele, acompanho ele. Inclusive, ele é um cara, assim, bem visionário. Ele falava dessas coisas de marketing já naquela época. Já naquela época, que ninguém falava. Exatamente. E aí, decidi fazer neurocirurgia, né? Estudei fiz o cursinho da neurocirurgia, né? Cursinho da residência médica. E aí, passei em alguns lugares. Nos 2 últimos anos de faculdade, eu estudei muito. Parei de sair pra festa, parei de fazer coisa que não prestava. Falei, não, vou estudar e vou focar nisso. E realmente estudei muito. Passei em vários lugares. E aí eu fui conhecer esses lugares.
que o pessoal fala assim, não... Entre eles, quais lugares que você passou? Eu passei no Mackenzie, passei em Blumenau. Blumenau já conhecia, né? Você já estava lá? Exato. Passei em Londrina e passei Florianópolis e uma faculdade em São Paulo, que eu não me lembro qual que é. Daí eu fui conhecer e daqui de Curitiba, a hora que eu cheguei lá, tinha um cara do 2º ano fazendo uma cirurgia sozinho. Falei, meu, residente do 2º ano fazendo uma cirurgia, drenando um hematoma. Que hoje é uma coisa de doido. Hoje você não aceita o residente do 2º ano fazendo uma cirurgia sozinho. Mas eu pensei assim, da onde eu vim, o residente do 6º ano ia para o hospital para fazer essa cirurgia. Só que aqui, nessa residência que eu fiz, o cara do 6º ano só fazia cirurgias mais avançadas. Então eu vi que era muito diferente. Eu falei, não, o volume cirúrgico aqui é muito maior. Provavelmente eu vou sair um melhor cirurgião aqui. E aí, assim, foi muito bom pra mim, porque realmente eu fiz muita cirurgia, eu aprendi muito, só que desculpa a palavra, me ferrei feio, né? Porque realmente era um serviço extremamente pesado. Eu peguei a fase mais difícil do Mackenzie, né? Que era aquela transição do evangelho. Transição, onde a maior parte dos profissionais que estavam lá não eram pagos. O hospital estava passando por muita dificuldade. Passando por dificuldade, só que o pronto-socorro não fechava. Então chegava caso, chegava paciente mal, chegava cirurgia, a gente tinha que fazer. E o evangélico, porta aberta, chega de tudo, né? Exatamente. Lá assim, por exemplo, se for ver em Blumenau, eu passei bastante tempo lá tinha uma facada, um tiro, né? Não que Blumenau é melhor que Curitiba, não, mas assim, o volume de pessoas e a criminalidade é muito diferente entre uma cidade e outra. Sim. Né? Então, Curitiba... Lá tinha menos. Tinha muito menos, exato. Então, o volume de cirurgia, de lesão, de pacientes graves que chegavam aqui era muito maior, né? E aí, realmente, assim, foi muito bom pro meu aprendizado, porque você tem que se virar, você tem que saber, você tem que resolver. Você viu de tudo. Exato, vi de tudo. Fiz de tudo, operava crânio, operava coluna, trauma, fiz de tudo. E aí, eu não vi quase nenhuma cirurgia de nervo periférico. Entendeu? Então, tudo que eu me tornei, tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço, eu não aprendi praticamente nada na minha residência. Tem um cirurgião que é o Dr. Fábio Vegas, que você estiver me assistindo também, um grande abraço pro Fábio, que ele é um cirurgião de nervo periférico, ele tá em Ponta Grossa, e foi ele que me inspirou a fazer essa especialidade, né? Então, ele ia lá, fazia algumas cirurgias, eu acredito que deve ter visto umas 3 cirurgias com ele na residência. E aí ele falou assim, não, isso é bom, essa cirurgia é boa. E aí as poucas que eu vi que tiveram um resultado muito bom. O paciente melhorou, mexia o braço, mexia o rosto. E aí eu pensei, pô, mas esse negócio funciona, né? E tinham poucos que seguiram o mesmo caminho que você. Poucos. Por quê? Porque o neurocirurgião, ele faz essa especialidade para ele fazer a cirurgia no cérebro, né? Tem o Dr. Shepard, né? Sim. Da série do Grey's Anatomy. Então a pessoa, ela fala, não, vou fazer neurocirurgia para mexer no cérebro. Então, o neurocirurgião não faz cirurgia de nervo periférico. Apesar da cirurgia de nervos periféricos ser uma área da neurocirurgia. Aí, então, tem 3 tipos de especialidades que fazem a cirurgia que eu faço. Tem a cirurgia plástica, que se especializa em microcirurgia, que a vantagem dela é que essa área atua em face, Sim. né? Tem o cirurgião da mão, que faz a microcirurgia, que a vantagem dele principal é que ele entende de biomecânica e de tendões. E tem o neurocirurgião, que faz a cirurgia de nervos periféricos, que a vantagem dele é que ele entende de coluna, ele entende de crânio, e ele entende de um pouco de neuroplasticidade e de dor neuropática, por exemplo. Sim. E usa micro desde o começo da residência. Então, essa é uma vantagem. Cada um, igual quando você vai falar qual que é o seu melhor skill. Ah, não, o neurocirurgião é esse, o cirurgião da mão é esse. E aí, eu quase não vi esse tipo de cirurgia, então eu saí sem saber basicamente nada da residência. Então, você faz 6 anos de neurocirurgia e hoje o que eu uso é poucas coisas, assim, né? Mas a parte de cirurgia, de microscópio, essa área realmente ela é bem importante entender. E você viu tudo no teu período de residência como um neurocirurgião que ia sair para isso? Não vi. É isso aí. Daí o que acontece? Quando faltou 6 meses para eu terminar a residência, eu parei tudo e eu fiquei estudando anatomia fora da coluna. Ou seja, porque na residência eu estudei crânio e coluna.
e é uma área que eu não opero hoje. Entendeu? Então, é complicado, né? Para mim foi uma virada muito grande de chave. E até nesse mesmo sentido, você falou que a parte de nervos periféricos ela é muito distante da neurocirurgia, vamos dizer assim, Sim, né? com certeza. E ela forma poucos profissionais. Hoje tem poucos profissionais a nível nacional? Tem poucos. Hoje você fala internacionalmente, você participa de congressos fora também, né? E fora também é assim? Fora tem muitos. Fora tem muito mais. O que acontece? Por exemplo, Estados Unidos, Europa, tem muito cirurgião plástico que faz microcirurgia. No Brasil, o cirurgião plástico não vai para essa área. Eu acho que tem uma influência muito do Pitangui e tal, que aqui é estético, exato. Estados Unidos e Europa tem muito cirurgião plástico na área de micro-reparadora, sabe? Então lá tem isso e é muito mais forte. Quem faz essa área no Brasil, hoje a maior parte são ortopedistas, cirurgiões da mão. Tá. Só que aí você tem um problema que é o seguinte, os ortopedistas, cirurgião da mão, nada contra, porque eu sei que tem cirurgiões da mão aí que fazem tudo, mas ele atua do plexo braquial até a mão. Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão do nervo intercostal, ele já não atua. Se eu tiver um paciente com dor neuropática que não é plexo, que não é mão, ele já tem um pouco, assim, alguns especialistas já não fazem. Paralisia facial, a maior parte não atua. Então, o que acontece? Hoje a minha especialidade, ela é feita por pedaços por médicos que atuaram. Desfiladeiro torácico, é uma compressão do nervo no pescoço. Cirurgião vascular. Mas tem cirurgião vascular que se o paciente senta lá na cadeira com ele, fala assim, você faz? A compressão é do nervo, não é da artéria. Os dois estão um do lado do outro, mas o cara não faz. E ele encaminha esse então, paciente o que acontece? Ou tenta resolver? Você vai encaminhar para quem? Nem ele sabe. Ele não sabe. Por isso que tem que estar na internet forte. Que foi o que aconteceu? Quando eu comecei, eu tava lá inclusive no meu fellow na Argentina. A gente acabou pulando, mas eu fui para Argentina, fiz um fellow. E aí na Argentina tinha 4 neurocirurgiões que faziam só cirurgia de nervo periférico. Eu falei, pô, em Curitiba não tem nenhum, aqui tem 4, né? Você foi para lá para isso? Fui lá para isso. Então 6 meses eu fiquei só estudando anatomia e cirurgia de nervo periférico, porque eu não sabia absolutamente nada disso. Para chegar lá com uma bagagem para eu poder refinar e pegar a informação. Porque se eu chegasse lá fosse para aprender a teoria, eu sei que eu ia voltar sem saber nada. Então eu fui sabendo a teoria para entender como funcionava a prática, voltar e fazer o modelo deles aqui. Entendeu? Entendi. E nesse período, eu até ia te perguntar como... Porque a gente conversa com muitos cirurgiões aqui e tem o período da residência, que você vê de tudo, você opera tudo. Isso. Você saiu da residência, você precisa trabalhar. Aham. Como que foi essa transição para você, para abrir o teu consultório e começar a rodar com aquilo que você queria já? Então, aí é questão de planejamento. O que eu fiz? Nos 2 últimos anos, eu sempre fui, acho que mão de vaca pra caramba, né? Então, eu sempre fui investidor, assim. Então, eu fazia plantões UTI na residência. Era muito pesado, mas eu dava meu jeito para fazer. E eu juntei um dinheiro. Eu juntei 30 mil para pagar a estadia lá na Argentina, e acabou sendo um pouco mais, enfim, mas eu juntei um dinheiro só para isso. 30 Com recursos teus, você se virou. Meus. E aí, aqueles 6 meses que eu fiquei só estudando e dando plantão, foi os 6 meses que eu me preparei para sair para fazer isso. Tá. Daí, o que acontece? Eu fiquei 3 meses na Argentina. Tá? Tem gente que fala, tem que ficar 1 ano, 2 anos e tal. Eu fui sabendo muita coisa. Eu só precisava entender como funcionava, como era a cirurgia, como que o paciente, como que eu indicava, como que eu examinava, como é que era cada coisa. Então, o tempo que eu fiquei lá, quando deu 2 meses, eu já sabia que eu podia voltar. Entendeu? Pronto. Porque eu já sabia a teoria. Eu fui lá entender a prática e eu precisava voltar a fazer o modelo de negócio. Eu fiquei 3 meses porque eu me comprometi a ficar. O último mês foi bem, cansativo, porque você já sabe, você já viu. Eu não aguentava mais. E eles operavam isso todos os dias, entendeu? Então, é claro, tem casos que você vai fazer 1 no ano. Só que tem casos que você faz todas as semanas. Eu vi muitos casos. E aí eu voltei, comecei a dar plantão de neurocirurgião para pagar minhas contas. E, paralelo a isso, eu comecei a atuar na área de nervo periférico. Só que o que acontece? Quando eu fui para lá, eu já vi o Instagram como um futuro.
Então eu já tive essa sacada. Isso que ano que foi? Cara... O Instagram não era o mesmo Instagram. Não, acho que era 2015 por aí. O Instagram não era Não era o Instagram. Não era o Instagram. Então, o que acontece? Você crescia um perfil mais fácil lá naquela época. E outra coisa é o seguinte, você crescer um perfil de pessoas interessadas no teu nicho, quando você posta algo, ele realmente faz com que as pessoas vejam aquele algo. Sim. Hoje, para eu começar, é muito mais complicado. Né? Porque hoje você tem uma competição muito maior. Na minha área não tem tanta competição assim, são poucos, né? Mas era muito mais fácil. Agora o YouTube. Não sei se você percebeu. Agora o YouTube é o futuro. Que né? você tem um canal também, inclusive. Exato, eu já comecei, porque eu já percebi. Agora todo mundo tá saindo da televisão e vai pro YouTube. Vocês têm que ficar esperto com isso aí, né? E eu tive essa visão e comecei. Por quê? Porque lá na residência, eu cheguei pro chefe da residência lá, que é o Dr. Mariano, e perguntei assim, doutor, quanto tempo você acha que eu vou demorar para poder viver de cirurgia de nervo? Hoje no Brasil poucos vivem. A maior parte dos neurocirurgiões que fazem isso, fazem cirurgia de nervo, mais alguma outra coisa para complementar a renda, digamos. Caramba, Exato. É assim. É. Ele falou assim, você vai demorar mais ou menos uns 10 anos. Porque ele faz só isso hoje. Aí eu falei, putz, 10 anos, cara. 10 anos... Não tem esse tempo. 10 anos não tenho, né? Se você fosse 10 anos, sei lá, uns 20 anos atrás, as pessoas tinham 10 anos. Hoje, 10 anos, a tua profissão não existe mais daqui 10 anos. Então, você não tem tempo de fazer algo em 10 anos. Entendeu? Porque pode ser que exista um robô daqui 10 anos que faz a minha profissão. Sim. Então, eu não posso esperar isso. Hoje é uma coisa doido isso, Mas né? talvez ele tenha falado isso pelo tempo que ele levou. Exatamente. E aí, eu falei assim, não, mas 10 anos é muito. Então eu falei, vou fazer tudo para que isso minimize esse tempo. E aí eu voltei, já fazendo Instagram, tudo. E aí eu ia nos outros médicos, né? Eu ia na UTI pediátrica e falava assim, se tiver uma criancinha que machucar o nervo a hora que nascer, que é lesão de plexo obstétrico, me manda. Aí eu falava coisas, ia lá pro dentista. Se tiver uma lesão do nervo lingual, do alveolar inferior, né? Você foi batendo de porta em porta, divulgando tua especialidade. Fiz, falei, e aí adivinha quantos pacientes que vieram? Quantos? Nenhum. Nenhum? Eles não encaminhavam? Não encaminham. Por quê? Porque o cara tá corrido, porque o cara tem que fazer outra coisa, porque às vezes é uma complicação que ele teve, nem lembrou. E aí eu vi que era uma perda de tempo. E aí eu falei assim, eu preciso trazer o paciente direto pro meu consultório. Então eu tenho que atingir direto o paciente. Não adianta eu fazer um marketing para o outro médico, porque o outro médico ele não é interessado em me mandar. Entendeu? É claro, tem raras exceções. Mas eu vi que assim, você investe um tempo, um dinheiro em um profissional que não vai te mandar o caso. Né? Quase que ficaria dependente dele. E eu não é né? falar mal dele, porque às vezes eu esqueço de mandar também um paciente que tem algum problema. Normalmente eu mando, tá? Mas às vezes você tá na correria, você acaba esquecendo que poderia encaminhar ele. E aí eu falei, não, vamos fazer isso ser mais assertivo. E aí eu comecei a fazer o marketing. Comecei a estudar marketing, eu falei, não adianta eu fazer uma cirurgia super difícil que só eu que sei. E aí o paciente não sabia que ela existe, não achar, fica lá na casa dele, às vezes é vizinho, mora no prédio da minha frente, ele não sabe que existe a cirurgia. E assim foi por muitos anos. Onde estavam esses pacientes? Onde que eles eram tratados ou não eram e eles estavam ali rodando? Não eram tratados, ou os que realmente tinham recurso investiam em se deslocar, ir para São Paulo, ir para um centro maior e aí encontrar alguém que faça. Ou davam a sorte de encontrar um médico que conhecia o médico que fazia a cirurgia. O caminho era longo, né? Exato. Então, assim, a cirurgia de nervo periférico, ela tem muitos anos, né? Surgiu nas guerras, onde as pessoas tinham lesões de nervo e tal. Então, ela é muito antiga, porém, o que acontece? Se você voltar 15 anos para trás, você vai ver que a maior parte dos pacientes não faziam cirurgia ou não tratavam, porque não conseguiam encontrar. Então, você imagine, um paciente em Cornélio Procópio, minha cidade, tem uma lesão de nervo, aí ele vai lá no médico dele e fala assim, meu braço não funciona, e o que eu faço? O médico não aprende isso na faculdade. Porque se eu não aprendi na residência, que é do especialista, imagine um médico na faculdade. Nunca viu. Então, o paciente não conseguia atingir o resultado, não conseguia fazer o procedimento. Entendeu? Então, eu vi que eu precisava cortar isso. Aí eu comecei a divulgar, fazer o site, fazer Instagram. Aí veio um monte de gente no meu pescoço, né? Um monte de gente que não fazia. E aí começou a ver eu fazer. E aí eu comecei a fazer na época que o Conselho Federal de Medicina não autorizava. Mas meio que punindo, como ousa divulgar Exato, isso. Não, porque assim,
na faculdade, o que eu aprendi? Que um bom resultado não significa ter outro bom resultado. Entende? Então, na ética médica a gente aprendia que se você posta um caso bom, não significa que você vai ter um outro caso bom. Então, você não pode postar. Daí, o que acontece? Isso me incomodava. Porque eu vi um cemitério de gente com o braço enterrado, com o rosto enterrado, porque não conseguiu achar o tratamento a tempo. Então, você entende que você justifica algo que não é justificável? Aí eu falo assim, se essa pessoa que falou essa regra tivesse o filho dele sem força no braço, ele não queria ver um post no Instagram mostrando que pode ter alguma coisa para fazer? Claro que ia. Perfeito. Então, o que você quer para você ou para alguém da sua família, você tem que querer para o outro. Só que você pode fazer um marketing transparente falando assim, ó, gente, esse cara que operou, ele melhorou, mas eu avisei ele que talvez ele não melhorasse. E os artigos hoje falam em porcentagem. Dependendo da cirurgia, tem chance de 90% a 95% de melhorar. Que é um bom número. Você pode falar isso e acabou. Entendeu? Ah, eu achei que era 100%. Não vou fazer. Ótimo, não tem problema, porque eu não sou Deus, eu sou um cirurgião. Eu vou lá, presto um serviço. Se vai funcionar ou não, eu não sei. Posso fazer a cirurgia para 2 pacientes. Um fuma, não faz exercício, o outro é atleta, faz exercício, o atleta não melhora e o outro melhora. Como é que eu ia saber? Não tem como eu saber. Sim. Mas assim, se eu não operar nenhum dos dois, eu tenho certeza que nenhum vai melhorar. E a gente quer ter uma chance, né? Porque Sim. a maior parte dessas pessoas vão viver muitos anos. E você devolve mesmo dignidade para a pessoa, claro. uma qualidade de vida que ela não teria. Claro. E assim, o que eu vejo é o seguinte, um paciente que não melhora, ele não se arrepende de ter tentado. Agora, um paciente que não tentou e não melhorou, ele volta atrás e fala, putz, eu devia ter feito. Entendeu? E hoje, assim, ainda é pouco divulgado, talvez muito mais puxado por você, a gente vai entrar nesse assunto, mas ainda tem muito paciente que não sabe que tem esse tipo de tratamento. Tem bastante, principalmente os pacientes que não usam a internet. É o paciente que eu chamo de ciclo, a jornada do paciente, né? Então o paciente tem a lesão, um acidente ou uma cirurgia, alguma coisa que aconteceu errado e machucou o nervo. Aí ele vai no profissional que é o primeiro que ele encontra, pronto-socorro. E aí no pronto-socorro eles falam, será que tá tendo AVC? Faz o exame, não acha nada e fala assim, não tá tendo AVC, então vai de alta. Aí esse paciente busca um ortopedista ou um neurologista que aí fala assim, você teve lesão do nervo tal, mas isso aqui não tem o que fazer. Esse paciente que acredita nisso e não vai atrás, não digita na internet, não tem uma esposa que é teimosa, que fala, não, isso aqui tem alguma coisa, esse paciente ele deixa. E aí, de repente, ele vê uma reportagem depois de 3 anos e fala, opa, tinha. Isso é chamado de teoria da perda de uma chance. É quando um profissional fala uma informação errada e aí o paciente ele perde uma chance de recuperar o braço dele. Isso cabe até um processo, sabia? Que pesado isso. Pesado. Porque assim, você pode ser incriminado por fazer uma coisa errada. Mas por você fazer uma afirmação errada, você entende que você mudou a vida da pessoa? Total. Você não precisa saber fazer a cirurgia, mas você também não precisa falar um negócio que você não sabe, né? Sim. Se chega um paciente que tem uma lesão na coluna e eu não opero coluna, ele fala assim, doutor, tem isso aqui, não tem como resolver? Eu vou falar assim, eu não sei, porque eu não sei mesmo. Eu vou encaminhar para um colega que faz coluna. Eu tenho um monte de colega aqui que faz coluna e eu mando para eles. Mas eu vou falar um negócio que eu não sei, pô, eu não trabalho com um profissional que oriente. É claro, então é engraçado, por que alguns profissionais, quando se trata de lesão de nervo, dizem que não tem o que fazer? Porque o problema é quando a pessoa acredita. E o próprio profissional tá falando isso. Sim, a maior parte ainda fala. Ainda hoje. Eu acho que se eu não fizesse isso, talvez eu falasse. Eu não sei porquê, mas as falam. Eu não sei, ainda hoje falam. A maior parte dos pacientes que eu atendo são pacientes que não acreditaram no primeiro médico que eles viram. Entendeu? Porque praticamente 100% das vezes eles ouvem que não tem o que fazer. E esse paciente está com dor? Geralmente uma dor crônica ou formigamento? Depende. Como que ele sente? Então assim, o nervo ele faz movimento, ele faz sensibilidade de temperatura, tato, o da língua paladar, e aí também a dor. Então, dentre essas coisas que o nervo faz, você tem uma mistura do que o paciente pode ter, né? Se for uma lesão de nervo ciático, que é um nervo que faz sensibilidade, dor e movimento,
pode ter perda de força do pé, pode ter perda de sensibilidade. Além disso, pode ter o pé fica inchado, né? Então, problemas de pele. Varia muito do tempo e do tipo de lesão e de qual nervo que é. Hoje, bom, eu ia te perguntar até sobre como que funciona, você falou da jornada do teu paciente, né? E você falou que a maioria dos médicos não encaminham, né? O paciente acaba te encontrando de uma forma muito natural, né? Esses pacientes que chegam até você, não sei se você tem esse dado, mas o quanto eles já foram submetidos a uma cirurgia que não deu certo, ou que ele sofreu um acidente que acabou tendo essa complicação. Tem muitos pacientes que vêm por complicações na cirurgia. Bastante. Atualmente, sim. E aí que ele não chega pelo médico mesmo, né? Depende. Alguns chegam. É um assunto bem interessante. O que acontece? Eu acredito que hoje em torno dos 25% são lesões em outros procedimentos. Cara, e é bastante. É bastante. É muito, muito. Então, assim, cirurgia de quadril, prótese de quadril faz lesão do ciático. Cirurgia de joelho faz lesão de nervo fibular. Prótese dentária faz lesão de alveolar inferior. Retirada do siso faz lesão de nervo lingual. Todo lugar do corpo que você for mexer tem um nervo passando para dar trabalho. Todo lugar. Só que o que acontece? Não é assim, culpa do profissional tal, culpa do fulano. Não, porque todo mundo que presta um trabalho, um serviço, pode ter uma complicação. Sim. Eu tenho complicações. O médico que falar que não tem complicação, que é perfeito, fuja porque ele está mentindo. Tá? Sim. Porque todo mundo vai ter. O bom médico você vai identificar não quando dá tudo certo, mas sim quando dá tudo errado. Quando um procedimento que você faz não dá certo, o médico que te liga, que tenta achar outro médico para resolver, que tá junto, que atende, esse é o médico bom. Por quê? Porque ele sabe que teve uma complicação, ele assumiu para ele a complicação e falou assim, vamos juntos resolver isto. Porque ele tá no mesmo barco, ele colocou você nesse barco furado. Que ele não sabia que estava furado, né? Ele achou que ia dar lá na ilha, mas não deu. E o que acontece? Os pacientes que eu mais dou assistência são os pacientes que têm uma complicação. E esses pacientes todos são super felizes comigo, agradecidos, e eu tenho certeza que a maior parte deles, acho que 100%, não se arrependeram da cirurgia. Porque a cirurgia até deu certo. Às vezes teve um sangramento, teve uma infecção, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essas complicações trazem esses pacientes. E aí eu vejo pacientes extremamente revoltados e extremamente tranquilos. Por exemplo, lesão de nervo lingual, o nervo da língua que faz sensibilidade. O paciente que tem uma lesão desse nervo, ele sente uma queimação na língua, uma dor na hora que ele vai falar, na hora que ele vai comer. Então ele tira o siso achando que não ia ter problema nenhum e de repente ele não consegue mais falar, sofre com dor neuropática, é um negócio muito ruim. Eu tenho paciente que chega porque o dentista já me liga e fala, tô mandando um paciente, teve uma lesão, fiz tudo certinho, pedi um raio-x, ele já sabia que podia ter lesão, me preparei, ele assinou o termo e eu tô pagando a consulta para ir com você. Pagar a consulta eu tô dizendo um plus, tá? Eu acho que nem precisa. Mas você entende que é um paciente que sim, tamo junto, eu vi você no Google e achei e falei, vai resolver, porque tem esse caso. E aí tem outro paciente que chega, toda nervosa, estressado, mal, e fala assim, fui lá, ele falou que era tranquilo, que não ia dar nada, tirou o dente, não fez um exame, eu não assinei papel nenhum, e ele tá falando que é da minha cabeça, que eu tô inventando essa dor. Tem isso. Você entende que são pacientes completamente diferentes, são profissionais completamente diferentes? Tá. Então, eu lido diferente com isso no consultório, né? Porque eu não falo assim, isso é culpa do dentista que fez. Não, vamos entender o que aconteceu, como é que foi, o que ele tratou. Ele tá com você? Ele tá te ajudando? Entendeu? E é uma forma de humanizar o teu atendimento também. Com certeza. E para entender o contexto, né? Os pacientes não são iguais, né? Exato, os pacientes não são iguais. A situação que ele veio não é igual. A raiva, ela tá muito ligada à dor neuropática. Então é um negócio assim, muda muito. E tem isso de subestimar a dor do paciente. Tem. Esse negócio de... Nossa, falam muito de dor psicológica, essa dor é psicológica. Existe isso? Então o que acontece? Sim, a dor ela é da sua cabeça. Isso é uma verdade. Por quê? Porque é o seu cérebro sentindo a dor. Só que não é assim, eu vou tirar o dente do siso e aí vai cortar meu nervo, então a culpa é minha. Não. Foi uma lesão do nervo. Entendeu? É claro que momentos de estresse, ansiedade,
eles pioram muito a dor. Por quê? Porque existem neurônios da área das emoções ligada à área de dor. Então, isso é um negócio de neurotransmissor. É uma coisa que é até que óbvia, só que a gente não pensa nisso, mas é óbvio. Né? Então, sim, a dor é da nossa cabeça. Só que isso não quer dizer que você vai acordar amanhã e vai falar assim, hoje eu não vou sentir dor, porque a minha lesão de nervo ela é coisa da minha cabeça. Não, não é. Então, por exemplo, lesões de nervo lingual, que é um negócio que quase ninguém faz, é bem complicado. Não tem um exame de imagem que fala assim, é certeza que teve lesão. Não, a gente tem uma ressonância com neurografia que em 60% dos casos ele mostra a lesão. Os outros 40% que tem a lesão não vai mostrar. É difícil diagnosticar. É difícil. Então, quando que eu faço a cirurgia? Os artigos eles indicam fazer a cirurgia quando tem mais de 6 meses sem melhora. Entendi. E o que acontece? Pacientes que têm dor neuropática, que não controlam com mais de 6 meses, e eu faço a cirurgia, todos eles não, mas a maior parte, a família subestima, o dentista subestima, os médicos subestimam. E aí o paciente até duvida, ele acha que é da cabeça dele. Ele fala assim, doutor, acaba acreditando, será que eu não estou inventando essa dor? Porque também o médico nunca leu sobre isso. A família nunca ouviu falar. O dentista sabe, porque ele aprendeu na faculdade, mas ele não vai assumir abertamente que teve a lesão. E o que acontece? O paciente às vezes duvida dele mesmo, ele acha que está ficando doido. E nenhuma vez que eu operei nervo lingual, eu devo estar com uns 20 e poucos casos aí, porque é bem raro realmente, né, a lesão que causa dor. Eu nunca abri um nervo lingual e falei assim, nossa, só o nervo estava bom, era da sua cabeça. 100% tem a lesão. Eu gravo no microscópio e entrego para a pessoa, a lesão estava aqui. Porque a pessoa duvida mesmo, entendeu? Ela passa a acreditar. Não, é um negócio que você vê, a língua não está sangrando, não perdeu o movimento, ele é um nervo só sensitivo mesmo. Então, realmente, é um negócio que assim... E já pensou? Se coloca no lugar do paciente. Você vai para um procedimento que todo mundo faz, todo mundo tira o siso, ninguém tem nada, você sai com uma dor, uma queimação que não passa o dia inteiro. A hora que você vai falar, a língua começa a queimar. Teu marido fala que você tá doida, o outro fala que você tá doido, o médico fala que você tá com problema, já começa a tomar antidepressivo. Porque o antidepressivo, ele é o tratamento, né, para dor neuropática, isso é o correto. E aí você... Imagine antigamente, cara. Ninguém tinha essa orientação. É. Se hoje já é assim... As pessoas passavam a vida queimando a língua o dia inteiro. Entendeu? E tava lá, esses pacientes estavam por aí. Você saiu um dia para ir no dentista, tua vida acabou no outro. Ainda mais com a tecnologia que era diferente também, Não, né? você não achava. Em que livro? Que médico? Você tá numa cidade pequena. Ninguém sabe. Você vai procurar quem? Você entendeu como a internet ela realmente foi disruptiva para minha especialidade? Totalmente. E o que acontece? Quando eu comecei, as pessoas me incomodavam. Os outros médicos, os concorrentes, os outros da especialidade falavam assim, não, você não pode postar, você não pode falar. Eu falei assim, cara, eu não tô nem aí pra você porque eu fiz pelo paciente mesmo. É claro que isso me trouxe algo bom, né? Porque realmente eu me encontrei na especialidade, eu me tornei uma referência. Mas eu acho que o segredo do sucesso pro médico, pro dentista, para qualquer profissional da saúde, é assim, ele vai ser bom, ele vai ser famoso, ele vai ganhar dinheiro eventualmente, mas fazer pelo paciente é o segredo. Que aí não vai errar, entendeu? Ainda mais que a gente está vivendo a era da inteligência artificial, o que vai fazer diferença realmente é a parte humana, que é o que falta. Isso a inteligência artificial talvez não substitua, né? Vai substituir a maior parte dos profissionais. Mas a empatia, essa humanização... Exatamente. Por quê? Porque a maior parte dos profissionais hoje não tem empatia. Você vai no médico, o médico não te examina. Então o robô atende da mesma forma. A maior parte vai ser assim. Quantas vezes eu pego um paciente no consultório, examino e ele fala assim, doutor, você é o primeiro que olha meu pé e põe a mão, vou fazer cirurgia com você. Pô, só porque eu examinei o cara. Você entendeu? E é direto, meu. Direto. Então, ou seja, qualquer inteligência artificial vai substituir o médico. Porque o médico não examina. Mas, claro, não estou falando de todos os médicos, não venha xingar aqui embaixo nos comentários. Eu estou falando da maior parte. Se você não é um deles, fique feliz porque você vai se dar bem na profissão. Porque a gente vai ter uma virada, uma reviravolta, né? A quantidade de médicos que estão formando é gigantesca. A inteligência artificial está vindo com tudo. E você ser um bom profissional, ter empatia, examinar o paciente e entender a dor dele vai ser chave para você sobreviver. E permanecer. Porque hoje tem taxista trabalhando, né? Só que os ruins foram varridos do mercado. E a área da saúde vai ser a mesma coisa, meu.
Você vai tirar foto de uma cicatriz ali, vai mandar no ChatGPT, ele vai te falar o que é, o que você tem que tomar. Consulta, tá aí. Por que o paciente vai até você? Não, ele vai até mim porque eu vou te examinar, vou te ver como um todo, vou entender se já tratou, vou ver outras coisas, vou investigar, converso, trato bem. Isso vai fazer o paciente ir até você. E esse paciente que rodou em vários médicos, a família também desacreditava dessas dores, ou enfim, essa história que você já contou. Aí ele chega para você, você abraça e tá com ele. Então, na realidade, começa desde a minha secretária. Sua secretária é treinada para isso também. A minha secretária é treinada para isso. Ela conversa. Eu nunca atendo ninguém sem saber a história antes. Por quê? Porque eu preciso entender se eu posso tratar aquilo. Então, o paciente ele manda, fui tirar o dente e aí tive a lesão do nervo e tá queimando a minha língua. Eu falo, é comigo, vamos agendar. Eu tenho um formigamento nas pernas e começou a perder força, daí eu já vejo, parece ser uma doença, esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose múltipla. Eu até faço cirurgia para casos de pé caído, da força do braço, Sim. Mas a doença tem que estar tratada antes. Então já me manda a eletroneuramiografia, que é o exame que dá uns choquinhos e vê como é que tá o músculo. E eu vejo que é uma coisa inflamatória, que eu não vou operar para resolver, eu falo para não marcar. Entendeu? Porque hoje eu não tenho tempo para atender um paciente não cirúrgico. Ela já filtra. Isso. E às vezes eu falo assim, você primeiro precisa tratar essa doença e aí quando terminar de tratar, eu acredito que o seu pé não vai melhorar tanto. Então vai ter uma cirurgia para resolver. Então volta pra gente fazer. Aí a pessoa volta depois de 6 meses. Mas você entende que é diferente? Porque eu me importo mesmo. Eu vou ganhar consulta. Eu não quero ganhar consulta. Eu quero realmente ser conhecido pelo bom trabalho que eu faço. E às vezes quando marca e não é um caso que eu opero, eu paro a consulta, devolvo o dinheiro da pessoa e dou tchau pra ela. E a maior parte das vezes eu mando ela pra algum médico que faça o tratamento. Primeiro porque eu vou começar a inventar história porque eu não sei do problema dela, né? Se não é cirúrgico, não é uma área da minha cirurgia, que remédio que eu uso? Eu não sei. Que exame que eu pego? Não sei. Porque eu não estudo mais essa... Sim. Eu só estudo a parte... Eu sou eletricista, só estudo a parte elétrica, né? Você já deve ter visto lá. Então eu não vou ficar conversando, inventando, eu falo, desculpa, a gente agendou errado, tá aqui o dinheiro da consulta e pode ir em outro médico. Tem esse médico que atua na tua área, ele é muito bom. Perfeito. Porque não tem porque eu atendo um negócio que eu não faço, né? É tempo do paciente, é teu tempo, né? Exato. E até eu queria aprofundar mais nesse assunto do marketing, que por isso que eu falei na abertura que você é um fenômeno, Obrigado, e a gente está vendo aqui. A gente fala dos médicos, né? E os médicos têm outras especialidades que também têm essa ausência de informação que talvez outras especialidades também não divulgam para os pacientes que precisam, que às vezes tem solução, né? Queria entrar mais nesse assunto depois, mas eu não queria fugir de um assunto, de um tema. Você também tem um pensamento já à frente até dos teus colegas da mesma geração que você, que saíram da faculdade, saíram da residência. E você já via, quando você viu essa especialidade, tratamento dos nervos periféricos, você já via que ia evoluir do jeito que evoluiu essa especialidade? Porque não é só os pacientes de acidentes. Hoje a gente está vivendo um paciente que... Eu estava conversando com uma advogada recentemente dos tratamentos de harmonização facial. Você fica à vontade para responder. Sim, não, tranquilo. Mas tá aí, os pacientes estão aí, tem cursos rápidos, às vezes profissionais que não estão prontos para fazer, faz e tem complicação, paralisação na face. Então, o que acontece? Quando eu comecei, não faz muito tempo, né? Eu acho que uns 6, 7 anos, eu tinha poucos casos de lesão de nervo iatrogênico, ou seja, em procedimentos de outros especialistas. Hoje já está 25%. E esse número ele tem aumentado. Você já tem percebido isso? Eu tenho percebido. O número de lesões por parte estética, lesão de nervo facial. Vai tirar uma pinta aqui no rosto, vou tirar no consultório, não vai ter problema, aí corta o nervo facial, porque aqui passa o ramo que vai para o olho. Vai fazer bichectomia, tira um pedacinho, corta o nervo da boca. Tem muitos casos. Até do próprio especialista mesmo, tem muitos casos. Eu acredito que as pessoas estão com muita pressa. O profissional, ele às vezes não é tão bem remunerado, então ele tem que fazer muitos procedimentos para ele ganhar a mesma coisa que ele ganhava antes. Então a inflação come tudo que ele ganha e daí para ele manter o padrão de vida que ele tem que fazer mais cirurgias. O celular, as mídias, tudo toma muito nosso tempo, as coisas são feitas muito rápido.
E também a preparação está cada vez pior, né? As escolas de medicina estão cada vez piores. E eu acho que isso influencia demais no que eu tô recebendo. E aí muitos profissionais vão para a parte estética. E aí a parte estética, né, todo mundo tem que começar e o começo realmente tem maior chance de ter complicação. Então, eu acredito que esse número vai aumentar muito, muito mesmo. É o que eu tô vendo acontecer. E onde tem o nervo pode ter um risco de complicar. Acho que é isso. Eu Perfeito. vejo muito e eu acho que vai aumentar, com certeza. E você já tá vendo isso, né? E você explodiu na internet. Você já olhava para o Instagram em 2015, que o Instagram não era o Instagram de hoje, não tinha muita gente lá, ainda era uma terra com pouca civilização. E aí você explodiu. Que momento que você explodiu? Que você percebeu, cara, o que tá acontecendo? É uma boa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso aí. Eu acho que não foi de uma hora para outra, assim. Foi bem realmente aos poucos, sabe? Por quê? Porque quando você posta um vídeo viral de um assunto, por exemplo, alimento, comida, vai no mercado e fala do alimento, aí você fala do alimento, aí você fala, essa comida, isso aqui engorda, emagrece e tal. É um assunto que todo mundo se interessa. Então, se você fala daquilo, você nicha naquele ponto, você tem 200 milhões de habitantes com interesse em ganho ou perda de peso. Sim. Quando você fala lesão do plexo braquial, quantas pessoas conhecem que tem isso? Ninguém. Então, foi lento o processo ali, foi devagar, assim, não foi rápido. Realmente foi difícil construir meu perfil e tudo. Porque o meu nicho ele é pequeno. Tá? O meu nicho é pequeno. Então, o que eu fiz? Eu dominei mais a questão da palavra-chave mesmo. Então, a pessoa que digita aquilo ou digita alguma coisa daquilo, ela me encontra. Entendeu? E aí eu fui construindo tijolinho por tijolinho todo o meu perfil, todo o meu engajamento que eu tenho nas mídias. Isso. E eu reservo uma parte do meu tempo toda semana para isso. Então, assim, o profissional da saúde, que ele quer realmente trazer aquele paciente que ele gosta de tratar aquele problema. Não, eu gosto de fazer prótese de ATM. Não sei se tem essas coisas aí. Sim. Prótese de ATM. Quando o paciente que tem o problema da ATM, a dor na ATM, ou cirurgião de prótese de ATM, ele te encontra? Não. Então, você não tá lá. Então, talvez você receba o paciente se tiver muitos amigos que te mandem. Se eles esquecerem de te mandar, não vai chegar paciente nenhum. E às vezes o paciente que mora na outra rua da tua casa tem indicação, tá com dor, não consegue comer, mas ele não te acha. Por quê? Porque quando ele digita, ele não acha ninguém. Então, foi da necessidade e eu fui construindo também, conforme eu ia fazendo as cirurgias e ia gostando do resultado. Aí eu pegava, postava aquele caso. Entendeu? Então, a primeira cirurgia de nervo lingual foi a paciente Natiele, que inclusive ela é médica hoje. Então, ela era uma acadêmica de medicina. Ela fez a primeira cirurgia? Foi a minha de nervo lingual. Então, ela foi a primeira paciente. Eu atendi ela online, uma dor muito intensa, uma dor 10, tá? Ela sentia como se tivesse um ferro de passar na língua o dia inteiro. Ela estava pensando em parar a faculdade e tudo mais. Nada alivia. Nada alivia. E aí, naquela época, ninguém falava de lesão de lingual. Hoje tem algumas pessoas que já falam, né? Eu comecei a falar na internet. E o Delcio também não tinha visto muitos? Não. Daí eu liguei pro Delcio e falei, Delcio, eu tenho uma menina assim, assim, assado. A gente nunca fez, mas o que acontece? O que ela vai fazer da vida dela? Tava pensando em parar a faculdade. Uma pessoa dessa, daqui a pouco ela se suicida. Então, não é porque é ela, mas porque qualquer pessoa com uma dor 10... Não aguenta. Você não aguenta. É muito grave. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí a gente fez a cirurgia. Aí ela melhorou, entendeu? Ela melhorou, não foi de uma hora para outra, demorou mais ou menos 1 ano. Hoje ela é médica, tá fazendo residência de clínica médica. E aí eu vi assim, se tudo que eu for fazer, eu for pensar no que os outros vão falar, imagine quanta vida de quantas pessoas vai deixar de melhorar porque a gente faz o procedimento. E eu sou um cara sincero, eu falei pra ela, ô Nath, é o seguinte, pode ser que resolva, pode ser que não. Do jeito que você tá, espero que você não fique, vamos tentar. E ela foi, e aí deu certo, entendeu? Eu estudo muito comunicação e isso é uma comunicação com autoridade. Você ser sincero, poder falar não, isso Eu sou humilde, eu acho. Tipo assim, eu falo, eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor pra poder melhorar. Normalmente eu sou o último, né?
A pessoa vem pra Sim. mim porque ninguém resolveu, eu sou o último. Então, assim, eu tenho que inventar alguma coisa. Daí eu falo, ó, isso aqui é a primeira que eu tô fazendo. Quer fazer? Não. Então, tudo de bom. Aí a pessoa vai, procura outra, às vezes outro resolve, às vezes ela não resolve e volta e fala, eu quero tentar. E aí faz, melhora, faz, não melhora. A maior parte a gente consegue melhorar. Porque o nervo você consegue desligar, né? Você consegue... Então, essa cirurgia que a gente, com o Delson, que a gente fez, é uma cirurgia para dor de dente refratário. Tem paciente que, de repente, ele tem um canal. Ele trata o canal, não melhora a dor. Ele trata de novo o canal, não melhora. Ele arranca o dente, aí a dor vai para frente. Aí tira o outro dente. Quando vê, a pessoa tirou quase todos os dentes e tá com dor de dente que não para o dia inteiro. Você recebe muito paciente assim? Não muitos, mas assim, tem chego, porque esses pacientes, eles são aqueles que ficam Pingando, acha que é doido e faz tudo e já fez de tudo e não resolveu. E aí, a gente tem recebido, mas ele é um paciente mais raro. Mas a gente tá com uns 3 pacientes atualmente que a gente tá lidando. Aí a gente fez uma cirurgia de fazer uma descompressão do nervo alveolar e fazer uma lesão dos ramos pros dentes. Como se fosse um tratamento de canal em todos os dentes de uma vez só, né? Porque se sobrar um dente, ele vai inervar e o cérebro vai achar que tá doendo, entendeu? Que a gente melhorou a dor de vários pacientes, entende? Às vezes essa cirurgia não resolve e aí você tem que fazer a neurectomia, cortar o nervo, entendeu? Aí a pessoa fica com o lábio dormente. E a gente tá falando de uma cirurgia, de um procedimento de quanto tempo? É umas 4 horas. Cirúrgico. 4 horas. 4 horas, é. Porque tem que pegar a broca, tem que fazer toda a exposição do alveolar, expor ele no forame, né? Que é o buraquinho que ele sai aqui no queixo. Não pode lesionar ele, porque senão a pessoa vai ficar com a parestesia no lábio. Ela não tem parestesia no lábio, ela tem dor no dente, entendeu? Então, é umas 4 horas. Quando é só uma neurectomia, que é só cortar o nervo, aí é mais rápido, né? Porque daí você só faz um acesso e corta ele antes, né? Uma hora e meia, 2 horas. Mas o X da questão é a expectativa se vai melhorar ou não. Esse é o mais complicado. Do paciente. Exato, é. E nossa também, cara. Porque quando você se fica importa, também, você né? fica. Eu mando mensagem pro paciente 3 meses depois. Se acompanha Eu acompanho. muito o paciente. Bastante. Porque esse também, acho que ele deve te perguntar todos os dias, né? Vai voltar ao normal? E Todos é uma os dias coisa- não, porque eu explico muito antes. E o que acontece? O paciente de dor muito intensa, Os novos pacientes, talvez. aí sim, os novos sim. Mas o que acontece? Quando você faz o procedimento, pós o procedimento, fica com anestesia, né? Porque a gente deixa o anestésico, infiltra lá. E aí o paciente sai no outro dia muito melhor. Aí eu já falo, essa dor, sem dor que você tá agora, é por causa da anestesia. A dor vai voltar. Por quê? Porque a dor volta e ela vai diminuindo aos poucos. Porque lembra que a gente falou da dor, que a dor é da sua cabeça? Ela realmente é. Sim. Você desliga o nervo, a pessoa mantém a dor e ela vai melhorando ao longo de vários meses, mesmo o nervo estando cortado. Porque é como se fosse uma tatuagem no cérebro, que quanto mais tempo de dor, mais intensa a dor, ou seja, mais a experiência dela de dor, mais demora para voltar. Então, você tem um paciente com dor 6 meses, pós-cirurgia ele melhora poucas semanas depois. E eu já operei pacientes com 10 anos de dor, que ele demora 1, 2, 3 anos, às vezes melhora até uns 30%, entendeu? Porque o cérebro ele já criou raízes ali, a dor dele já faz parte de quem ele é, entendeu? Então, quando termina a cirurgia, não é que a dor vai sumir assim. Só enquanto tá o efeito anestésico. Depois de 24 horas, a dor Ela já volta. volta. E aí o que acontece? A dor neuropática, ela não anda em linha reta. Tô com a mesma dor o dia todo, não. Ela tem dias melhores, dias piores, dias melhores, dias piores. O estresse, o frio, alguns pacientes calor, alguns pacientes se formam na boca, alguns pacientes quando comem uma coisa mais apimentada, Tudo interfere. interfere, tá? A ansiedade é um dos principais, né? A crise de ansiedade causa dor, a dor causa ansiedade, elas andam de mãos dadas na maior parte dos pacientes. Então, esse paciente, ele não vai ter, por exemplo, um paciente que a gente operou o nervo da língua, ele não vai ter mais dor quando ele comer. Porque quando ele mexe a língua, o nervo da língua ali não tá mais incomodando. Porém, quando ela brigar com o marido, a dor vai vir. Porque aí, quem que tá alimentando a área de dor que ficou? A área da ansiedade. Então, por isso que normalmente a dor ela continua mesmo você mexendo no nervo. Mas não que a pessoa vai falar assim, hoje eu vou acordar sem dor. Não, são neurônios. É igual você chegar para um paciente que é alcoólatra e falar assim, amanhã você não vai ter vontade de beber.
Ele vai, não, claro que É um não. Ele vai processo, demorar né? muitos meses para ele desfazer aqueles neurônios que ele criou, aquelas conexões que faz com que ele tenha vontade de ingerir bebida alcoólica. Não que seja controle da pessoa, mas a dor realmente é assim. Mas é um processo mesmo, né? Exato. E a diferença é o seguinte: a pessoa que é alcoólatra tem a opção de não beber. Você não tem a opção de teu nervo não funcionar hoje. Você tá entendendo? Então é realmente algo muito mais complexo e lidar com expectativa é muito difícil. Mas eu acho que hoje eu faço isso muito bem. Né? Eu não tenho pacientes arrependidos, não porque eu tenho 100% de resultado, mas é porque eu tenho pacientes que estão cientes do que esperar. Entendeu? Senão ele sairia da tua cirurgia e fala assim, tô sentindo dor de novo. Mais uma cirurgia que não deu certo, mais um tratamento que não foi. Exato. E eu vejo que tem muitos pacientes que vêm de outros médicos, que fez a cirurgia certa, que o paciente vai melhorar, só que como o médico não avisou que demora, Ele já fica ele com a acha cabeça. que não vai melhorar, mas fala assim, vamos esperar um pouquinho, vamos adicionar um remédio que também já vai controlando a dor, vai diminuindo a tua experiência de dor enquanto você está melhorando. E a ansiedade é mais um fator aí, né? Porque Demais. a gente trouxe uma psiquiatra aqui falando sobre isso. Hoje assola toda a população, a ansiedade, né? Você falou dos comprometimentos de novos profissionais se aventurando, muitas vezes, em alguns procedimentos. E a ansiedade tá aí também, que foi um fator que tá levando esse número de 25% cada vez mais para cima. Demais. Para mim, a ansiedade e o tempo... Assim, você nunca teve pessoas com tão pouco tempo no mundo. Tipo, é um negócio maluco. Eu tô no centro cirúrgico, daí tem um médico lá bem antigo, bem mais velho, fazendo uma cirurgia, daí eu vejo ele, aí ele pega, conversa, daí ele pega, troca roupa, daí ele fala assim, e tal, aí ele senta no computador, vai digitar, e aí eu vejo, caramba, esse cara tem o triplo de tempo que eu tenho. É um negócio que, assim, parece que eu tô em outro planeta. E eu tenho inveja disso. Porque, cara, a gente não tem tempo. A maior parte do tempo é consumido por celular, por computador, por internet. É claro, eu uso isso como ferramenta para ajudar. Sim. Mas a gente nunca viveu uma escassez de tempo tão grande. Quando você precisa de uma mão de obra, né, um pedreiro, um cirurgião, alguém que tenha que despender o tempo dele ali para fazer alguma coisa, é caro. Porque as pessoas não têm tempo. Apesar de a população ser o dobro do que era 20 anos atrás. Sim. Você precisava de um pedreiro 20 anos atrás, você tinha 15. Hoje, você precisa de um pedreiro, você não tem. Cirurgião bom, cara, cirurgião bom, é difícil achar um cirurgião que eu falo assim, não, esse cara eu deixava me operar. Tem um monte, eu conheço muitos bons, mas pela quantidade de médicos que tem hoje, é escasso. Sim. A gente não tem tempo, entendeu? Então, acho que é isso, entendeu? Acho que a falta de tempo para exercer a profissão, tudo corrido, tudo difícil, tudo não compensa. Mas não compensa fazer cirurgia pelo convênio. Mas não compensa pagar esse médico, eu já pago o convênio. Sim. Entendeu? Mas o que acontece? Quando você é um médico bom, que você gosta do que você faz, você atrai pacientes que realmente têm interesse em ser tratados por você e não pelo convênio, entendeu? Não que o médico do convênio não seja bom, não encare dessa forma, mas o ciclo vicioso que está se tornando, os pacientes eles realmente não acreditam no médico que está no convênio. E é errado, porque muitas vezes esse médico do convênio, ele não sabe fazer o marketing, mas ele é um bom médico. Sim. E às vezes o cara que faz o marketing é um cara que não é bom. Entendeu? Então, se você é um cara bom, mas você não faz marketing, você está prejudicando as pessoas. Porque pacientes que poderiam ser beneficiados pelo seu serviço não estão chegando até você. Perfeito. Quanto que você estudou de marketing? Eu estudo toda semana, sempre, sem parar. Mas autodidata. Autodidata, sou autodidata. Isso aí. Isso desde que você entrou... Desde que eu entrei. Que você abriu o teu consultório, você começou. Comecei. Nunca paguei curso, nada. Todos os cursos que você precisa de marketing tem no YouTube de graça. E foi por ali que você foi pesquisando? Ou por lá, ou por blog, ou por artigos, ou tentando. Por exemplo, o tráfego pago do Google, eu aprendi fazendo. Sozinho. Então eu colocava lá R$10, R$15, aí queimava todo o meu dinheiro e não chegava paciente nenhum. Falei, putz, o que eu fiz de errado? Vou de novo. Aí aumentava lá, colocava diferente. Aí o meu público mudou. Então, antigamente eu colocava e vinha um monte de gente. A minha secretária recebia 300 mensagens, fechava uma consulta. Aí o que eu vi? Eu vi que eu atraía o público que eu faço o procedimento, mas que não são pacientes com às vezes, condição financeira de fazer a cirurgia.
Então, pô, é chato você chamar o cara e você fala assim, ó, mas pra você vir fazer a cirurgia, você vai ter que vir pra Curitiba. Pô, doutor, mas eu não tenho dinheiro pra ir pra Curitiba. Então não adiantou trazer esse cara, coitado. E você gasta pra trazer esse cara como lead, né? Com certeza. Mas eu falei, não, mas eu preciso ajudar ele. Então o que eu fiz? Eu faço curso. Então eu tenho curso de tratamento do desfiladeiro torácico de graça. Eu tenho página no site de como usar órtese, de exercício para pé caído, exercício para paralisia facial. Isso paciente, cara. Porque daí eu falei, não, eu não vou deixar de ajudar essas pessoas. Só que eu não quero que elas deixem minha secretária louca. Então o que eu faço? Eu resolvo o problema dele antes dele chegar para a secretária. E o cara que chega na secretária é um cara que já quer fazer a consulta, a cirurgia, ele tem melhor condição. Ela encaminha esse vídeo ou essa aula para ele, essas orientações? Na realidade, o que acontece? São das palavras-chave, então as pessoas já acham antes. Sim. Entendeu? Mas ela encaminha. E esse jogo de palavras no Google é absurdo, né? Claro, sem dúvida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deixa eu pensar, uma pessoa que quer fazer uma ortognática. Ela tem, meu queixo para frente. Tá, você pode fazer uma propaganda, um tráfego, para uma pessoa que fala assim, cirurgião especialista em ortognática. Legal. Bom, só fundo de funil, pessoa que está ali querendo pagar para fazer um procedimento. Legal, ótimo. Só que tem gente que não sabe que existe a cirurgia. Daí, o que esse cara vai escrever? Não vai escrever cirurgião especialista, ele nem sabe que é ortognático. Nem vai escrever ortognático. Não, ele escreve que ele quer melhorar o queixo dele para frente. Como melhorar o queixo que fica para frente. Daí ele vai achar você. Essa é a busca. Entendeu? Então, é um lead mais frio, é um lead mais frio. É um lead que pode ser que ele acompanhe você por 2 anos no Instagram até que ele decida fazer uma cirurgia ortognática. Né? Mas o que acontece? Ninguém vai digitar isso lá e vai fazer uma cirurgia. Tá doido? A cirurgia que vai mexer, fazer um monte de coisa. É uma cirurgia agressiva. Mas ele vê que outros pacientes fizeram, resultado de antes e depois, que é um negócio que pode ajudar. Entendendo os riscos de ter uma parestesia, por exemplo. Não, eu entendi, eu vi esse bucomaxila é um cara bom, eu quero fazer. Então, eu atuo em todas as frentes, entendeu? Então, e muitas vezes, por exemplo, tem paciente que tem lesão do nervo do braço, lesão do plexo, que essa cirurgia é uma cirurgia cara, né? Uma cirurgia que é bastante tempo em hospital, pelo menos 6 horas de cirurgia, tem que ficar no hospital, microscópio e tudo. É uma cirurgia com custo mais alto. Só que eu faço propaganda para exercício, pro plexo, eu falo que tem uma cirurgia cedo. Às vezes vem um paciente, manda mensagem e fala assim, a cirurgia sai em torno de tanto. Eu falo. Porque o cara vai marcar uma consulta sem saber quanto custa. Coitado dele. Vai gastar um dinheiro lá e no final vai bater a cara na parede e falar que não tem condição. Daí que eu falo, é mais ou menos isso. Você tem condição? Ih, doutor, pra mim é muito caro, não tenho. Daí eu mando o contato do Sara Kubitschek em Brasília, que é um hospital SUS, que a pessoa se cadastra e faz a cirurgia lá. Não paga nada. Você conhece o profissional que faz lá? Conheço. Não pessoalmente, mas eu sei quem ele é. Eu sei que ele é um bom médico. Daí tem pacientes que voltam 2 meses depois e falam, doutor, fiz uma vaquinha e consegui o dinheiro e quero fazer com você, porque eu confio no teu trabalho. E meu trabalho é diferenciado. Eu acompanho o paciente por vários meses, eu passo os exercícios que tem que fazer, eu ligo para a físio e falo os exercícios que ela tem que fazer. Isso faz uma diferença muito grande. Que você não consegue no SUS dar essa assistência, porque é muita gente. Então, o paciente volta e faz, e tem paciente que faz lá e depois me manda, doutor, fiz a cirurgia lá, deu tudo certo, muito obrigado, graças a Deus, tô feliz. Beleza, entendeu? Por quê? Porque o negócio é ajudar. Esse paciente que fez a cirurgia lá, ele vai me encaminhar outros pacientes. Entendeu? E você, de alguma forma, resolveu o problema dela. Claro. Né? Você resolveu de alguma forma. Sim, porque essa pessoa fica lá sem fazer, entendeu? Então, é aquela história que a gente volta. É fazer porque você se importa. O resultado, ele vai vir, meu. Ele vai vir. Se você fizer certinho, porque você se importa, você faz o negócio certo, entrega, não tem como não ter resultado. O propósito é muito maior, né? É claro. Eu vou fazer porque eu quero ganhar dinheiro. Então não faz, meu, porque não vai ter resultado. Você tem alguma ordem, algum critério para criação de conteúdo? Porque a gente fala muito disso, né? Tem. E até isso também você foi estudando e percebendo, ou foi tentativa e erro? Como que foi? Eu não sei qual foi o momento, mas eu tive uma coisa aqui, uma regra pra mim que é: por que eu tô criando esse conteúdo? Se eu não sei por quê, não perde tempo que não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu tô criando esse conteúdo para pessoas que têm queimação na coxa quando vão andar. Que ela tem provavelmente uma mialgia parestésica, mas ela não sabe que ela tem. Então, queimação na coxa quando vou andar. Primeiro lugar, sou eu. Então ela tem mialgia,
Ela clica lá, ela vai ler meu texto. A maior parte dos pacientes com mialgia melhoram em 6 meses. Se ela melhorar, beleza. Se ela melhorar, ela vai voltar e marcar consulta comigo. Se ela tem um poder aquisitivo mais alto, ela vai querer marcar consulta independente. Entendeu? Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre a minha formação. Esse é um vídeo típico que não engaja, meu. Não pega ninguém. Não pega ninguém. Eu acho que é legal pôr no teu site. Porque tem gente que exige isso. Não, quero ver onde que ele fez, o que ele fez e tal. Eu acho legal. A informação tem que estar disponível. Claro, mas você não vai engajar no Instagram. Ninguém entra no Instagram para ver a formação da outra pessoa. Sim. Quem que vai ver? Ninguém. Você não via ver, por que o outro vai ver? Entendeu? Sim. Então, eu acho que principalmente conteúdo para YouTube, para Instagram, TikTok, tem que ter um porquê, um motivo. YouTube, mesma coisa. Apesar de ser vídeos mais longos, com conteúdo mais aprofundado, tem que ter um porquê. Né? Se você fizer sem porquê, não vai chegar. Não vai ter por que assistir. Entendeu? Tem tempo que você tá lá, né? Achando que também vai... E às vezes até acaba investindo no tráfego pago, achando que vai vir alguma coisa e não vem. Hoje eu invisto menos tráfego pago do que quando eu comecei. Hoje a maior parte é orgânico. E você tem uma pancada de seguidor, né? Você tá com uns 40 mil, mais ou menos? 40 mil, 40 mil. E isso foi ao longo desse período. E foi tudo orgânico. Tudo orgânico. Não, orgânico não, desculpa. Eu impulsionava os posts no começo para trazer pacientes. Só que esses posts, eles me traziam seguidores. Eu não impulsionava para ganhar seguidor. O seguidor ele foi vindo normal. Mas eu impulsionava para trazer o paciente. Só que hoje o paciente vem sem eu impulsionar. Então eu não impulsiono mais nada. Daí ele tá crescendo orgânico. Ele ainda cresce, mas eu diria que ele cresce metade da velocidade que crescia antes. Eu não almejo muito seguidor, sabe? Porque o que acontece? Como eu sou muito, muito, muito nichado, se eu fizer um post viral que me dá 10 mil seguidores, o próximo post não vai engajar nada. Entendeu? Porque o meu conteúdo é muito, muito nichado. Eu mato meu perfil se eu fizer isso. Eu tenho conhecimento disso. Isso é bem importante. Eu vou fazer um vídeo da eu, minha esposa, não sei o quê, e daí viralizou, deu 50 mil seguidores. Esses 50 mil, quando eu postar um vídeo de lesão do plexo braquial, ninguém vai assistir. Você vai matar teu perfil, entendeu? E aí o Instagram, o algoritmo não vai entregar para quem é seguidor seu de antes também, porque a hora que os primeiros assistiram, que são os últimos que entraram, se eles não assistiram mais, ele mata o post. Aí não passa pro resto, entendeu? Então tem essa também. Tem essa malícia aí, cara. E o algoritmo é um negócio muito louco, porque ele pode te deixar de fora com mesmo 40 mil seguidores e às vezes você não fala pra ninguém. Isso foi uma coisa que aconteceu no TikTok, pra mim. Você tá lá eu também. Comecei cedo no TikTok. E aí eu impulsionei. Quando você impulsionava com um pouquinho pra trazer paciente, vinha muito seguidor. Só que hoje a maior parte dos meus seguidores do TikTok não são qualificados. Tem de tudo lá. Tem de tudo. Então eu não consigo ter a relevância que eu tenho no TikTok que eu tenho no Instagram. Só que o que acontece? O TikTok atualmente ele tá levando muito em conta a palavra-chave, porque ele virou um mecanismo de busca igual ao YouTube, né? Então eu estou conseguindo entregar por conta disso. Então eu dei sorte. Mas o meu perfil do TikTok de antes era muito ruim. Entendeu? Entendi. E você acha que hoje o profissional... Porque isso acaba sendo extremamente importante, né? Até para o paciente ficar sabendo dessas informações, aonde se tratar, sabendo que o problema dele tem solução. Você acha que mesmo hoje... Porque a gente vê muitos médicos, muitos profissionais, cirurgiões extremamente conservadores. Eu não gosto de Instagram, eu não gosto desse negócio. E às vezes acaba ficando de fora. Às vezes não, sempre. Sempre fica. A gente tá vendo, eu vejo, porque eu tô no hospital, né? Principalmente na área do conforto médico, onde tem vários médicos, eles estão cada vez sendo menos relevantes no mercado. O médico que se nega a fazer, ele é menos relevante no mercado. Você vai trocar o pneu do carro, você digita lá onde trocar o pneu do carro, você vê a nota do lugar que é. Não, nota ruim, só a gente xingando. Eu não vou lá. Você vê um outro com nota boa, todo mundo elogiando, e o outro sem não tem nem o nome daquele lugar. Você vai em quem tá elogiando. Entendeu? Então você só vai naquele que não tem nada quando você não tem opção. E hoje todos os perfis, a maior parte dos médicos tem. Sim. Então,
Isso é uma realidade, né? E é assustador. Eu estava estudando marketing digital, você coloca no Google, fazendo esse exercício como o paciente buscaria. Ah, eu quero o melhor bucomaxilo de Curitiba. Eles não estão lá. Não. Não puxa os nomes, talvez, dos melhores que teria Não em puxa. Curitiba. E assim, você pensa, será que eu arrumaria meu carro numa oficina que não tem nenhum comentário, tem só gente falando mal? Não. Imagina uma cirurgia. É se colocar no lugar do paciente. E assim, todo mundo já passou por um serviço ruim. Você não vai querer passar por uma cirurgia por um profissional ruim. Então, postar um caso bom não significa que vai ter um outro caso bom, mas postar 100 casos bons e ter 300 elogios, existe uma grande possibilidade relevante daquele profissional ser bom. Sim. Entendeu? Então, assim, e não tem assim, nossa, mas é muito difícil. Não, cara, fala pra secretária, deixar ali o QR Code, cada paciente que for lá, pega o QR Code, filma e deixa um comentário. Custa o quê? Não custa nada, meu. Aí o próximo que vê o comentário vai lá em você porque gostou do serviço, entendeu? Perfeito. Né? Não é uma coisa muito, né? Mas você acha que é possível ainda ele começar ainda mesmo a medicina que tenha passado esse tempo que você aproveitou? Para se tornar relevante na área dele? Você acha que ainda há tempo? Não, ainda há tempo, com certeza, sem dúvida. É possível ensinar. Sim, fazer marketing, você diz. Isso. Com certeza, é possível. Eu acho que assim, digamos que você vá ser um cirurgião plástico nos Jardins, em São Paulo. Vai ser difícil. O custo do clique é R$200. Um clique. Entendeu? Hoje tem clique Tem meu. muita gente lá. É muita gente, é um ticket médio extremamente alto, é extremamente competitivo. Então é difícil. Mas, por exemplo, Curitiba, para mim, Curitiba é um matagal no marketing digital para a área da saúde. Sabe quando você chega igual um matagal que você vai cortando? Sim, ninguém tá aproveitando. Assim, quando você chegou no Instagram, era tudo mato. Não, meu clique meu clique hoje é 6 centavos, 10 centavos. É muito barato. Extremamente lucrativo. Você entendeu? Por um ticket elevado. Então, o que acontece? Eu acho que, dependendo do território da área e da tua área de atuação, é muito tranquilo. Bucomaxilo em Curitiba, eu acredito que seja tranquilo. Não tenho certeza, né? Mas, sim, por exemplo, é uma área tranquila de entrar. Cirurgia plástica é mais difícil. Estética sempre é mais concorrido, né? A estética ela sempre está mais avançada na área de marketing. Porque também todo mundo faz estética, sim, né? Se você não tá, daí você... com certeza você está perdendo o paciente. Mais para área vascular, ortopedia, neurocirurgia, eu acho muito mais tranquilo. Eu acho que é bem tranquilo de começar. Eu acho que é importante nichar bem. Eu acho que eu sou pouco nichado. Porque eu faço cirurgia do nervo do braço, que é o plexo braquial, do pé caído, da paralisia facial, da dor neuropática. Eu poderia fazer uma coisa só, cada um Instagram, por exemplo. Só que aí eu não tenho vida, é impossível. Sim. Mas eu acho que eu sou pouco nichado. E isso me faz com que a minha entrega não seja tão boa, né? Então você vê que hoje, uma paciente que tem lesão do pé, talvez ela não se interesse pelo paciente que tem lesão do braço. Então, quando eu vou postar um vídeo no Instagram, a minha entrega não é tão boa. Diferente dos stories, que eu tento sempre ser um pouco generalista, assim, para que abranja todo mundo, sabe? Aí eu consigo... O meu story hoje, ele entrega muito mais do que os vídeos do que eu posto, né? Então, tem às vezes story que dá 6.000 views, que dá 8.000 views. E os vídeos dá 2.500, 3.000. Só que aí eu atinjo aquela pessoa que tem aquele problema, né? Sim. Ser mais certeiro. Então, nichar é muito bom. Você vê que hoje tem otorrino, o cirurgião plástico só faz nariz. Fica muito mais fácil, porque você só fala daquilo. E aí a pessoa que tá querendo fazer a cirurgia do nariz, ou já fez, ela quer ver aquele conteúdo, ela quer consumir aquilo, e daí ele entrega mais. Entendeu? E a tua área, por mais que ela seja muito específica, ela abrange muita coisa, né? Então, eu precisava de mais gente que quisesse fazer pra pegar. Não vou pegar o pé caído, você pega o facial, eu pego o plexo. Sim. Entendeu? Só que, não sei, o neurocirurgião não gosta de fazer isso. Daí sobra pra mim tudo isso aí. E te toma muito tempo isso? Toma. Você tem uma equipe grande hoje pra fazer tudo isso? Não. Eu tenho um editor. O resto tudo só eu que faço. Eu sou maluco mesmo.
Hoje hoje eu atendi de manhã e o resto da tarde inteira eu fiquei fazendo marketing. É uma hora do teu dia, um período do teu dia que é uma atividade Normalmente eu tua. reservo um dia inteiro para sentar e fazer isso. Daí, normalmente eu faço alguma coisa pro Google, meu negócio. Daí eu faço uma página pro meu site, tudo com IA, né? IA me ajuda muito. Daí, os vídeos eu faço assim, eu vou no estúdio, gravo 20 vídeos, mando pro editor. Ele edita e manda de volta. Aí eu entro no MLabs, já ouviu falar? Sim. O MLabs coloco para postar tudo uma vez os próximos 4 meses, entendeu? Daí eu deixo tudo lá pronto e ele vai postando. Então, os stories eu faço quando eu tô de bom humor. Você programa e ele vai trabalhando para você. Exatamente. Os stories eu gosto de fazer. Então, tem dia que eu acordo de bom humor, eu falo, hoje eu vou postar. Quando eu tô de mau humor, eu não consigo. Entendeu? E por isso acho que o story funciona mais, inclusive, porque realmente é quem eu tô sentindo naquele momento para postar um caso legal e tal. Sim. E a IA tem trabalhado para você como, assim, no teu dia a dia? Na elaboração de textos ou mais? Até documento médico, até atestado médico. Eu coloco lá a evolução do paciente, falo o que eu quero, ela escreve, eu reviso e mando. Nossa, tudo. Te ajuda num tempo que você gastaria... Um tempo gigantesco. As páginas também do site eu faço IA, né? Mas assim, não é escreva sobre pé caído, não. Eu coloco os temas, eu quero falar o que fale, eu tenho um prompt meu, do Thomas, ou seja, o médico que gosta de tratar isso, que tem o tratamento humanizado, eu coloco outros textos que eu já escrevi, baseado nisso ela escreve, entendeu? E aí sai alguma coisa nesse sentido, né? Porque aí realmente tem que ser alguma coisa como se eu escrevesse. Sim. E às vezes ela se perde, escreve um monte de besteira, eu arrumo, né? ChatGPT tava melhor, agora acho que caiu a qualidade, não sei o que aconteceu lá. Estavam gastando muito, né, com... Você tá exigindo muito dela também? Pois é, acho que eu tô gastando muito o dinheiro dos caras lá e... Cara, assim, eu ficaria horas aqui conversando. Eu sei que o teu tempo é Não, que loucura. isso, tá tranquilo. E uma coisa que também acaba sendo um preconceito, e até pela classe mesmo, né? Quem tá na internet é porque talvez não saiba fazer. É isso que mata o médico bom, cara. Mas por que não, cara? Tá aqui, ó, um exemplo aqui. Porque é igual aquele cara na balada que é um tranqueira, mas como ele é mais corajoso, ele chega nas meninas e fica com as meninas. Sim. E o outro que é um cara legal, que é um cara bonzinho, não tem coragem de fazer marketing e faz um bom trabalho, ele não consegue atingir o paciente que ele deveria atingir. Então, no final das contas, quem começou a fazer isso é o charlatão. Entendeu? E aí você que estudou, que fez o trabalho, que trata bem o doente, que cuida, que pega na mão, que fala assim, não, eu vou te ajudar, o paciente não chega em você. Ou ele chega em você quando ele não tem opção. Entendeu? Putz, você não tem opção e não sei o que, e vou no primeiro mais em conta. Ele já vai achando que não vai dar certo. Às vezes até se surpreende, dá certo. Sim. Mas uma pessoa chegar pessimista na consulta, porque ele realmente não te escolheu, ele não tinha opção. É muito ruim. Energia ruim. Entendeu? Então, falta pro médico bom ele entregar o produto dele, que é o trabalho dele. Imagine quantos médicos bons por aí, como não sabem fazer marketing, estão enterrando o diploma. Não é visto. E tá reclamando que não tem paciente no consultório. Não tem mesmo. E assim, cara, uma vida estudada, os pais dele pagaram a faculdade, né? Ou pagaram o cursinho, não sei, para ele se tornar aquele profissional. Mas ele fala assim, não, eu não fiz faculdade para fazer propaganda. Vai morrer, cara. E talvez um cara que não tem a bagagem que ele tem, tá voando com claro, cheio, com a e às vezes um médico cheia. ruim que tá vendendo injeção de vitamina, que fala que vai resolver, que na realidade compra vitamina por R$10, vende por 30 mil e no final não resolve nada, pega o dinheiro do coitado do paciente. E aí quando digita lá aparece esse, ele vai em quem apareceu, né? Sim. Entendeu? Então assim, eu acho que é claro, não precisa ser igual eu sou também, né? Maluco de marketing e tal, porque nem todo mundo é assim. Mas eu acho que o médico ele deveria reservar um período do dia dele para sentar e fazer uns textos, para tirar umas fotos e entregar para uma equipe de marketing que pegue aquilo e faça alguma coisa relevante. Sim. Né? E aí, cobrar resultado, ó, quantos pacientes estão vindo? Os pacientes que têm o problema que eu atendo tá chegando? Não, então troca a equipe de marketing. Né? Porque hoje tem bastante, né? Só fazer lá, tirar uma foto, postar, escrever um negócio é fácil. Mas para quem que eu tô mandando? Para quem que eu tô entregando? Tá vindo o paciente?
Não, então tem que fazer de um jeito diferente. Né? Tem que acompanhar também, não é só largar lá e esperar. Claro, tem que acompanhar, tem que ver, tem que ter um motivo de fazer, né? E o marketing é a mesma coisa, vai sumir o marketing se por acaso a pessoa não se adaptar, porque a IA cada vez ela faz mais coisa, né? Então, se você não precisa do estúdio para gravar, porque daqui a pouco o cara tira a foto dele e a IA fala tudo. Então, por que eu vou vir aqui gravar se a IA faz? Sim. Eu vou vir aqui gravar porque tem outra pessoa, tem um clima bom, tem um assunto bom, a edição é boa, o tema é bom. Eles já selecionaram um tema, trouxeram aqui um tema relevante no momento, vamos fazer isso aqui. E aí as pessoas, elas são não obrigadas a vir, mas elas se sentem bem investindo esse dinheiro, Sim. porque realmente ela tem um retorno. Sim. Entendeu? E o médico, a mesma coisa. Por que eu vou pagar um negócio se a IA responde para mim? Não, porque o médico, ele sabe, ele me examina, ele vê, ele pede exame. Sabe, se eu não conseguir fazer cirurgia com ele, tem outro lugar que ele vai mandar. E a China, você viu agora, a China já colocou um centro médico só com... Claro, mas robô. esse é o futuro. Meu, você vai ver médico dirigindo Uber no máximo, acho que 2027, tenho certeza. Pode gravar? Gravou? Ó, que baita corte. Gravou? Tenho certeza. O médico Uber em 2027 no máximo. No Brasil, né? Porque tem lugar que tá... Europa falta médico. Estados Unidos falta médico, né? Caramba. Mas Brasil, com certeza. Brasil, com certeza. Já vi print de médico falando assim: quem me passar o plantão, eu dou 30% do valor do plantão pra pessoa. Então, assim, eu não tenho plantão nenhum, acabei de me formar. Você me dá o teu plantão que você vai fazer? Eu te pago 30% do que eu receber. Tá nesse nível. Então, você vê que a gente tá passando por um momento de virada de chave. Se você é médico, ou você vem pra cá, ou você vai pra lá. Quem ficar no meio vai ser jogado pra cá. Entendeu? A não ser que seja aquele médico antigo que já tem um monte de cliente, que o pessoal tem grupo de WhatsApp que todo mundo fala desse médico, ele vai ser levado pelo marketing orgânico que veio lá de trás. Mas se você formou agora, que ninguém te conhece, você não tem opção. Sua opção não é entra no essa. mercado, né? Hã? Não, vai ter cada vez mais dificuldade de entrar no mercado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas convênio tá indo pro mesmo caminho do SUS. Convênio é uma empresa que quer ter lucro e ela realmente não tem interesse em remunerar bem o médico. Né? Sim. Então, querendo ou não, né, hoje você precisa entregar, você precisa divulgar, porque senão é muito difícil. Não é para dizer que não precisa fazer medicina, tá? É igual, por exemplo, direito. Direito compensa muito. Né? A gente está falando, por exemplo, se é advogado, você ganha tantos por cento do valor de uma causa, que às vezes pode custar milhões. Sim. Só que advogado tem que ser bom. Se for advogado ruim, você não vai ganhar causa, você não vai ganhar nada. Né? Então, acho que é a mesma coisa. Claro que o Brasil está passando por um excesso de formação de médicos. Com certeza. Tá mais fácil do que era antes, né? É mais fácil e acho que virou um glamour, né? Você fazer medicina. Na minha época era glamour, eu fiz por glamour. Sim. Eu sou apaixonado hoje por medicina. Eu fiz pelo motivo errado e hoje me tornei quem eu sou pelo motivo certo. Sim. Mas ainda existe esse glamour que na realidade não é, meu. Não é tão bem remunerado, não é tão fácil. Você tem que fazer marketing, você tem que gostar, entendeu? Pra você fazer um bom trabalho. Mas também não é... O pessoal que está fazendo a residência agora ou está fazendo medicina, talvez veja isso como uma grande oportunidade, porque um pouquinho que você fizer a mais, você já deixa muita gente para trás. Exatamente, né? Exatamente. É isso aí, é isso o X. A gente vive num momento que, se você faz um pouco de marketing e você trata bem o paciente e resolve o problema dele, que você se descola daquela grande massa de médicos que só fazem pelo glamour. Entendeu? E assim, não é que é fácil, mas também não é tão difícil assim, meu. E o marketing, pelo marketing somente, também, sozinho, ele não vai te trazer, Não, né? porque... Tem que ter esse cuidado com o paciente. Sem dúvida. É porque assim, você vai pegar um Uber, você vê lá, nota 4.8, 15 mil corridas. Você fecha o olho e vai pra onde ele for. Sim. Certo? Você pega um Uber lá, nota 2.5, 3 corridas. Eu não entro nesse Uber. Não sou maluco. E a internet hoje, no Google, o que o cara comentar, você não tira mais. Fica lá. Fica lá. Tatuado na internet. Você pode até responder. Às vezes faz a cirurgia do paciente, não ficou tão bom, ele comenta lá uma coisa, porque ele achou que era outra, e você fala, não, eu te expliquei que era assim, 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 pode acontecer.
Mas se de repente for uma coisa muito ruim que não tem justificativa, esse médico há sinal de alerta, né? Então, você tem que estar lá e você tem que entregar realmente o que você promete. Só fazer a propaganda. Tem uns médicos que é impressionante, ele faz a propaganda, não entrega e ainda continua bem, né? Mas a maior parte, você faz ali, você vai ter o feedback, ou bom ou ruim. Tem que estar preocupado. Tem que estar estudando o tempo todo. Tem que estar estudando o tempo todo. Não pode prometer coisas que você não vai entregar. Eu acho que assim, eu nunca fui tão ético quanto eu sou hoje. O pessoal fala, mas ele faz propaganda e tal. Só que eu desafio alguém perguntar para qualquer paciente meu, ó, olhando na câmera, eu desafio alguém perguntar para qualquer paciente meu operado se eu falei para ele que era 100% de chance de resultado. Nenhum. Todos falaram, eu estava ciente de que poderia esperar. Entendeu? E é por isso que eu não tenho paciente arrependido. Não é porque eu tenho 100%. Eu não tenho 100%, cara. Eu não sou milagroso. É porque realmente os pacientes estão cientes do resultado. Entendeu? Você cuida muito com o tempo de consulta, talvez. Muito mais do que o teu procedimento. Exato, né? Minha consulta é longa. Quanto tempo de consulta? É 1 hora, só que o que acontece? Por exemplo, mas hoje... Deu 1 hora da consulta, eu não terminei de falar da cirurgia para o paciente. E é um facial, que é a cirurgia reparadora de face que eu faço. Eu falei assim, vamos remarcar. Por quê? Porque eu não falei das expectativas. Eu não faço cirurgia dela. E aí nas expectativas eu mando vídeos de outros pacientes semelhantes ao dela. Você marca nova consulta porque porque depois se eu não remarco... E a minha secretária é boa, ela pega, fala e tal, vamos marcar a cirurgia, já marca, o paciente chega lá e eu falo assim, eu faço cirurgia e aí o paciente não fala sobre as expectativas. E ela vai sair da cirurgia, ela vai exigir um negócio que pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Porque assim, para mim, o meu bom pode ser o seu ruim. Tem pacientes que melhoram muito e falam assim, putz, queria ter melhorado mais. Não tô satisfeito. Você não falou sobre isso com ela? Exato. E tem paciente que melhora um pouquinho só e fala assim, doutor, tô muito feliz, tô muito realizado. Porque são pontos de vista. Sim. Então, nessa hora de expectativa, eu pego o vídeo de outros pacientes que tiveram resultados melhores e piores e mando pra pessoa e falo assim, é isso aqui. Aí ela vai falar assim, mas eu achei que melhorava mais, eu não, acho que tô tranquilo, não é muito caro, eu não vou fazer. Eu falo assim, tá bom. Ótimo. Ela tá ciente. Legal. E ela não quis fazer e eu fico feliz. Por quê? Porque eu não ia ajudar. Ela queria um resultado que hoje o que eu tenho para oferecer não ia entregar. Entendeu? Perfeito. E inclusive, muitos pacientes eu mando contato de outros pacientes. Para perguntar como foi. Para perguntar como foi. Como é que foi, assim, o resultado e tal. E o paciente vai falar a verdade, fala assim. E aí o outro paciente vem, doutor, ele falou comigo e tal. E eu posso falar que não melhorou tanto tal coisa e outra melhorou? Eu falo assim, fala a verdade. É o melhor caminho. Claro. Entendeu? E esse paciente ele faz a cirurgia, porque ele sabe. Bom, o cara mandou, um foi melhor, outro foi pior, ele falou que eu posso ficar no meio. Não, mas eu vou fazer com ele. Entendeu? Hoje você tá em Curitiba, foi para São Paulo. Você tem um consultório em São Paulo também. Isso. Desde quando que você tá lá? Eu acho que eu tô lá uns 2 anos atendendo. Também foi uma necessidade e que você via muitos pacientes chegando de lá? Isso. Na realidade, o que acontece? Como eu atendo hoje Brasil todo, às vezes paciente de fora, tudo, fica mais fácil para os pacientes, principalmente Nordeste, Rio de Janeiro. Logística. Exato, irem para lá. E o que acontece? Ela é um grande centro, né? As pessoas, elas ainda acham que o médico, ele é o médico de São Paulo, ainda tem essa, né? Eu acho que Curitiba não tanto, mas isso é muito forte. Mas tem gente ainda saindo daqui, indo para lá, achando que não tem um profissional aqui. Tem. Normalmente, eu quebrei um pouco isso na minha área, né? Porque o cara digita médico de São Paulo que faz cirurgia de tal coisa. Como eu apareço, ele marca aqui. Então, o pessoal lá não gostou muito. Eu sei que não gostou muito, porque até tive uns conflitos aí. Mas eu quebrei isso, né? E é interessante que eu sou um dos poucos que faz o circuito contrário. Eu trago o paciente de São Paulo para operar aqui. É mesmo. Trago. Custo hospitalar aqui é menor, segurança aqui é mais tranquilo para deslocamento. 10 minutos você está em qualquer lugar na cidade. Onde você opera aqui? Depende do convênio, depende do orçamento, ou se o paciente tiver uma preferência, mas os hospitais que eu hoje atuo, principais são
o Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora das Graças e o Hospital Santa Cruz. Perfeito. Então, são os principais. Né? 3 hospitais, para quem é de fora, são gigantescos, com uma das melhores estruturas hoje, né, em Curitiba. Sim, sem dúvida. São hospitais bons. Eu não tenho como fazer as cirurgias em hospitais ruins, não vale a pena arriscar. Procedimentos que são hospital dia, que o paciente pode ir de alta no mesmo dia, eu também faço no ecomédico, que é hoje tem um centro cirúrgico lá também. Tem um centro cirúrgico, aí o paciente ele obrigatoriamente tem que ir de alta no mesmo dia. Então, procedimentos menores eu faço lá, né? Tá. Precisa de microscópio grande. Aí você tem que levar para o hospital. Não, lá os hospitais têm. São microscópios enormes, assim, custa 2 milhões o microscópio. Sim, mas aí você tem que levar necessariamente os pacientes para o hospital. Exatamente, isso aí, exatamente. De grande porte, né? Exato. Esses equipamentos já estão lá no centro cirúrgico, sim, né? Isso aí, às vezes tem alguns médicos que falam, vou fazer só com a lupa, sem microscópio. O resultado não é o mesmo. Eu ainda não me convenci de que dá para fazer uma cirurgia, alguns tipos de cirurgia só com a lupa só. Tem que ter um micro. Robótica nisso, você acha que vai chegar em algum momento? Então, o que acontece? Eu fui agora para Barcelona num congresso de microcirurgia e estava muito em alta esse assunto. O Da Vinci, sabe? O robô, o Brasil ele é um dos que mais tem Da Vincis do mundo. Né? Então deu muito certo, sim. A maioria está em São Paulo, talvez? A maioria está em São Paulo. Tem hospitais lá, o Einstein, o Ciro lá tem uns que tem mais de 10 robôs lá. Mas ele é um robô bom para cirurgias, por exemplo, cirurgia de próstata, essas cirurgias, cirurgia mais abdominal. Para cirurgia de nervo, você não faz uma cavidade, então você não tem muito uso. Só que agora, lá no congresso, eu vi principalmente muito japonês lá, a China, fazendo um robô para microcirurgia. Tá? É um robô, então, diferente. Ele não precisa trabalhar em cavidade. Você faz o acesso e aí faz a parte de micro com ele. Bem legal. Vai chegar. Acho que não. Aqui no Brasil não vai porque a conta não fecha aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Por muito menos não fecha. A cirurgia de próstata, assim, as cirurgias abdominais, sim, mas a cirurgia de nervo periférico, eu acredito que no Brasil vai demorar. Se chegar, vai demorar. Porque realmente é uma cirurgia que ela não tem um valor agregado tão alto assim. Difícil de manter, né? Exato. Pensando em gestão financeira, eu acho que não tão cedo. E também pensando na fonte pagadora aqui também. Exatamente. Mas eu acho que Estados Unidos e Europa vai ter ali, né? Porque lá, inclusive, o cirurgião plástico que faz, né? Não que o cirurgião plástico ele cobra mais, mas assim, tem que sustentar, né? A cadeia tem que estar toda completa. Né? Só de você colocar o microscópio na cirurgia no lugar da lupa, já fica muito mais caro, porque você vai para o hospital, você vai para um hospital com porte maior, então já fica muito mais caro e às vezes você tem esse problema de poder fazer. Você acaba tirando uma parcela dos pacientes que poderiam fazer a cirurgia, né? Perfeito. Mas colocar um robô, aí o custo só de hospital vai ser impagável. Né? Exato, fica muito mais elevado, né? Doutor, que aula, cara. Eu tinha certeza que a conversa seria muito legal e realmente foi. Foi muito legal, com certeza, gostei muito. Gostei demais e assim, um assunto que a gente vê uma dor tão frequente, eu trabalho com muitos cirurgiões, é uma dor tão frequente, a gente falando de dor, não sem nenhum trocadilho, com mas certeza. Uma das dores é a parte de marketing, é a parte de divulgação e você traz isso com muita sabedoria, com muita habilidade e ainda assim tem um brilho no olho assim que continua com os pacientes humanizando e atendendo bem, preocupado com isso. Então é uma honra para mim tê-lo aqui, de verdade. Não te conhecia pessoalmente, mas eu já era fã te acompanhando nas mídias sociais, agora você ganhou mais um fã aqui, de verdade, sem medo de errar, de falar de você. E eu te agradeço muito, foi uma honra tê-lo aqui. A honra foi toda minha, eu fico muito feliz de ter vindo. Foi muito bom o papo aí, valeu. E eu espero que você chame mais vezes, dia. Com certeza. Tem muito assunto. Claro, tem muito com certeza. Assunto. Eu queria até falar muito mais sobre marketing, muito mais até em algum momento sobre os teus pacientes, que eu sei que você deve ter muita história. Tem bastante. Que pode ser que encoraje muitos pacientes que estão vendo e que encoraje muitos alunos que estão vendo na medicina, que tem um baita de um exemplo aqui, antenado, ligado no futuro, não só da medicina, mas da mídia digital, que é uma ferramenta obrigatória hoje. Com certeza, é obrigatória, Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Para você que ficou até agora, eu agradeço. Eu agradeço o nosso
patrocinadores aqui, a MaxFix, a Neo Custom, Ortofácil, Não Complica. Muito obrigado. Nos assistam no canal no YouTube, no Spotify com imagens e na TV Mais todas as quintas-feiras a partir de 12h. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.